Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática, do módulo 8, unidade 2, capítulo 3 e 4, nós temos vários assuntos abordados nesse módulo, mas a gente está indo devagarzinho para poder compreender bem direitinho os conteúdos propostos. Gente, neste assunto de hoje, nosso conteúdo de trabalho, são figuras semelhantes. Eu passei essa atividade para vocês, E agora vamos fazer a correção, tirar aquelas dúvidas que porventura existirem. Mas é bem simples, gente. Tanto na questão 4, 5, 6 e 7, são 7 questõezinhas que eu passei, todas elas têm a ver com figuras semelhantes. O que significa dizer que uma figura semelhante à outra, imagine você ter este próprio quadro que eu estou aqui escrevendo, em forma de retângulo, de quadrilátero, e este quadro aqui menor, e este ainda menor ainda. São retângulos. O que é que acontece? Eles são menores, mas proporcionalmente eles se equivalem. É como se eu colocasse esse pequenininho aqui dentro, tantas vezes, e ele ia caber dentro perfeitamente. A mesma coisa é com o retângulo. Então, nós estamos trabalhando com figuras semelhantes, ou seja, proporcionais. Então, o que significa dizer? Que este lado deste retângulo aqui de baixo, esta base, está para x. Aí você vai montar uma razão, ó. Assim como esta altura deste retângulo está para a altura do retângulo pequenininho, que é 8, está para 2. Ah, professor, aí forma-se uma proporção. E por que isso? Porque essas figuras são chamadas de figuras semelhantes. Ah, então cada lado é proporcional de uma figura maior para uma figura menor e vice-versa. Então 20 está para x e 8 está para 2. Ah, agora é só fazer o produto dos meios pelos extremos. 8 vezes x começa pelo lado da incógnita, que é o valor que a gente quer descobrir, a altura do retângulo sempre pequeno. E 20 vezes 2, que eu já escutei de vocês, é um 40, professor. Bem, você tira esse x, aí fica 40. Este 8, como está multiplicando a letra, o x, a variável, ele vai dividindo aqui debaixo do 40. 40 dividido para 8, perfeitamente. Quanto, gente? Perfeito. É 8, professor. Então aqui o nosso x vai valer o quê? Vai valer 5. Então é como se essa figura fosse 4 vezes menor do que a maior, porque 4 vezes 5 é 20. Ah, professor, entendi. Aqui o desenho não está tão perfeito, mas dá para ter uma noção. Vamos para a questão 5. Seguindo o mesmo procedimento, agora com triângulo retângulo, aqui vale a pena relembrar que um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulozinho, aquele quadradinho, quer dizer 90 graus, então é chamado de triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Ok, professor. O que é que eu quero que você entenda? Que essa figura, apesar de menor, ela é semelhante à maior, e vice-versa. Então o que é que acontece? Os lados, eles são proporcionais. Então eu posso dizer o seguinte, que 4 está para 12, tá bom, gente? Assim como 3 está para x. Só uma observação, se eu estou fazendo a proporção do menor para o maior, eu não posso começar um do jeito e outro do outro. Ou seja, eu estou colocando 4 está para 12, eu não posso dizer que é x está para 3, porque senão vai ficar inverso. Então, se eu estou fazendo a proporção do menor para o maior, eu tenho que fazer com todas as medidas. Ok. Agora é só multiplicar em cruz, ó. 4 vezes x é 4x. 3 vezes 12, 36. A gente sempre começa a multiplicar do lado que fica a variável, o termo desconhecido. Ok, professor. Agora, você tira esse x, fica 36 dividido para 4. O nosso x é simplesmente 36 por 4, 9. 9 vezes 4 é 36. Bem simples, professor. Tranquilo até aí. Então, a questão 6 segue os mesmos moldes, mas tem um detalhe. Ele não diz onde é o x, mas preste atenção. Que na questão são dois triângulos semelhantes, Aqui a gente observa que são triângulos aqui, eles são escalenos, eles são diferentes, todos os lados, Não é equilátero, porque todos são iguais, E nem isósceles, porque esses dois são iguais. Então esse tipo de triângulo aqui é chamado de triângulo escaleno. O que é que acontece? Ele quer encontrar essa medida EF do triângulo maior. Ah, professor, então eu posso chamar de x perfeitamente. Agora é só fazer, ó. 6 está para 18 e 9 está para x. Professor, tranquilo. Gente, eu
eu quero que você observe uma coisa. Eu posso simplificar essa fração só para deixar ela mais fácil. Ó, o 6 e o 18 são divisíveis por 6. Professor, e para que isso? Para ficar mais simples. 6 por 6 vai ficar o quê? 1. E 18 dividido para 6 vai ficar 3. Igual a 9 sobre x. Professor, mas eu poderia multiplicar logo em cruz, produto dos meios pelos extremos? Sim, mas aqui eu percebi que ia ficar mais fácil se eu simplificasse a fração. Ah, agora multiplica em cruz. X vezes 1 é x e 3 vezes 9, 27. Então a medida desse x aqui, desse lado é f, mede quanto, gente? 27. Aí pode ser 27 centímetros, 27 metros, enfim. Mas aqui, obviamente, que é centímetros, né? Bem, e na nossa última questão, também é um triângulo retângulo, no sentido, o reto agora está no lado esquerdo, né? Do lado direito, perdão, e ele quer saber a altura desse triângulo aqui maior que é x. Bom, professor, fazendo o esquema de semelhança de figura, porque elas são proporcionais, a gente pode fazer o seguinte: o x está para 2, altura com altura. E o lado de baixo, aqui adjacente, ou seja, lado a lado com ângulo reto, 12 está para 3. Ah, professor, aqui vamos multiplicar que é simples. 3 vezes x é 3x. 2 vezes 12, 24. Tira-se esse x e vamos dividir o 24 pelo 3. Ah, professor, 24 dividido para 3 é perfeitamente um 8. Por quê? 3 vezes 8 é 24. Aqui, pessoal, a nossa correção da nossa atividade aqui proposta para vocês sobre semelhança de figuras. Espero que tenham compreendido e espero você na nossa próxima aula.